Pai do seu querido irmão, pai do seu querida irmã, mais uma vez estamos aqui para mais um podcast. Para você que não me conhece, meu nome é Daniel Maia, me congrego no Templo Central aqui em Fortaleza, no Ceará, né? E com a grata alegria estamos aqui mais uma vez para comentar a lição de número 8. Na minha companhia, a professora Gedídia, aqui eu saúdo com a paz do Senhor e peço para que ela se apresente também. A paz, Senhor, para todos. É um grande prazer estar aqui. Meu nome é Gedídia. Eu sou professora aqui na Assembleia de Deus no Planalto, em Natal, né? Estou aí numa ponte terrestre, ponte virtual, Ponto virtual, série estadual. Com Daniel, que está em Fortaleza. É um prazer. Que bom que você está aqui conosco para nós podermos compartilhar um pouquinho da palavra de Deus. E deixe seus comentários, deixe seu like, que a gente está sempre acompanhando para que esse trabalho cresça e possa também corresponder ao que você está esperando aí. É um grande prazer contribuir. Amém, glória a Deus. Queridos, lição de número 8, né, que tem como título Amós e Obadias. Né? Então, queridos, Amós e Obadias, né, dois livros proféticos que não são muito estudados, não são muito, não é muito comum a gente ver pregações sobre esses dois livros, né, nas igrejas. Então, certamente vão ser dois livros que também o seu aluno vai ter pouco conhecimento, né? Então, além disso, são curtos, então vale a pena o professor, antes de dar essa aula, ler os livros, né? Principalmente o livro de Obadias, nem dividido em capítulos né? Apenas é um único capítulo. Então vale a pena dar uma lida, notadamente antes, inclusive, de assistir essa aula, né? É assim que nós recomendamos para que o professor, a professora tenha um proveito maior, né, desse estudo. E o tópico de número 1, queridos, tem como título A Profecia de Amós, né? O primeiro e o segundo tópico vão tratar aqui do livro de Amós, que é um pouco maior, e o terceiro tópico da lição vai tratar sobre o livro propriamente de Obadias. Nesse primeiro tópico, a gente já dá de cara aqui com o tema central desse livro, de Amós, né? Que é a justiça e a retidão. Né? Umas pesquisas que eu andei fazendo a respeito desses dois termos, o termo justiça vem do hebraico mishpat, que significa aquela justiça retributiva, aquela justiça mais aritmética, matemática, de tratar todo mundo com absoluta igualdade, sem distinção de sexo, raça, cor, condição social, né? E essa retidão, tzedaká, né, no hebraico, significa mais honestidade, uma justiça distributiva, né, uma justiça ali mais a ver com equidade. Aqui a gente já aponta as diferenças para poder tratar os desiguais na medida de suas desigualdades. Né? Então, esses dois temas aqui são temas centrais no livro de Amós, né? Apenas também aqui para dar uma pequena introdução, Amós, como o próprio comentarista ressalta, que era um profeta natural de Tecoa, ali em Belém, ou seja, ele pertencia ao Reino do Sul, e foi usado por Deus para proferir palavras contra o Reino do Norte. Né? Então, Deus fez esse deslocamento aí do profeta, porque aquela nação, apesar de estar gozando de uma certa prosperidade material, por assim dizer, estava muito aquém dos mandamentos do Senhor, né? Estava ali cometendo diversos pecados que a gente vai aqui estudar ao longo dessa lição, e o profeta foi levantado exatamente para anunciar o juízo de Deus e também condenar esses pecados que estavam sendo cometidos. Um Ah, ponto sim, interessante, Daniel, é que a gente também cria um conceito de retidão e justiça junto com os nossos adolescentes. Como a gente sempre fala, é importante a gente ouvir esse adolescente, né? Então, por mais que eles não conheçam o histórico, o contexto de Amós, de Obadias, mas essa palavra justiça e retidão está bem familiarizada, né, na realidade de todo mundo que tem mais de 12 anos, vamos dizer assim. Então, é possível que eles tragam alguma opinião sobre o que é justiça, sobre o que é retidão. Eu gosto também da visão sobre o prumo, né?
o prumo sim, do muro, o prumo de Amós, né? Que ele teve uma visão, que Deus mostrou para ele um prumo, e isso ilustra de forma concreta. Isso é um aspecto importante para o adolescente, essa questão da concretude para depois ir para a abstração. abstração. Então, então, quando você fala do prumo, e você mostra o que é, por exemplo, um muro que tem um bom prumo e um muro que tem um prumo, né, com desvio, Meu, sem desvio. prumo, né, eles vão entender, de fato, isso aqui tem um caminho, tem uma linha, né, mas o outro muro corre risco de cair porque tem a falta da retidão. Então, é legal trazer esse conceito de uma forma concreta e depois abstrata, porque os adolescentes vão seguir uma sequência que é natural da maturidade deles na parte cognitiva, né? E também interessante a gente mencionar que Amós estava falando para pessoas religiosas, né? Religiosa também. É para os crentes, né? Exatamente, eram muito religiosos, e eles já prestavam muito culto, iam muito para a igreja. Então, é uma mensagem que a gente precisa aplicar, claro, tanto para quem se diz, né, religioso de outras religiões, quanto para nós também que desenvolvemos a nossa espiritualidade dentro de um contexto também que é religioso. Quando você estava falando sobre os conceitos no grego, ou era no Justiça e hebraico? retidão, hebraico. Justiça e No retidão. hebraico, eu estava lembrando que eles também, isso vai servir para eles compararem com o que eles entendem de justiça agora, né? Então, é importante o professor ter arrumado na sua cabeça o conceito em grego, né, de justiça e de retidão, que retidão tem mais a ver com equidade, justiça tem mais a ver com a justiça, como Aquele você está tratamento falando, igualitário, né? Sem mais distinções, lógica, você mais disse. O lógica, isso, conceito, mais o primeiro matemática. conceito tem a ver com se, logo, então, pananã, né? Isso, exato. E a parte da retidão tem a ver com a equidade, que você vai analisar de uma forma mais subjetiva. Então, é importante que eles tenham essa percepção de que existe um aspecto da justiça que é mais concreto, que é mais rígido, que precisa ser, que a regra precisa existir, mas que existe um aspecto que a gente trata os desiguais com desigualdade, né? Com Desigualdade. diferença também para que possa haver equidade. É interessante trabalhar essas ideias, porque hoje em dia, e principalmente no nosso país, está sendo muito falado, né? O que é justiça, o que não é justiça, quem está fazendo, quem não está, isso é justo, não é, né? Então, o que é, como é que está sendo feita a justiça, e é isso. Perfeitamente. Como o professor Egidide lembrou muito bem, professor que está nos escutando, né? É sempre importante a gente trazer esses conceitos para a realidade do aluno, né? E sempre importante, antes, inclusive, de dar uma resposta, de falar ali sobre o aspecto mais teórico, teológico, é a gente construir a resposta com o nosso aluno, né? E a partir da construção, a gente traz ali um suporte teológico, algo mais abstrato, e sem esquecer principalmente da aplicação disso na vida deles, na realidade deles, né? Até para que eles não fiquem voando em sala de aula ou pensando como eu já pensei inúmeras vezes em aulas de matemática no ensino médio, meu Deus, para que que eu vou aplicar isso na minha vida? Onde eu vou aplicar isso na minha vida, né? Então a gente não pode correr esse risco de o aluno pensar isso, né? Então é sempre importante a gente trazer esses aportes concretos na vida dele, né? Inclusive, antes de terminar aqui o tópico número um, o comentarista da lição fala exatamente sobre isso, né? Uma das coisas que eram, e já fazendo aqui um gancho para o tópico de número dois, que tem como título A Justiça de Deus. Um dos grandes problemas que eram enfrentados ali, um dos grandes pecados que eram cometidos ali pelo Reino do Norte, era justamente o materialismo, a ostentação, a imoralidade, a falta de empatia, né? Os pobres eram escanteados, né? Estavam totalmente escanteados. Banquetes luxuosos, mas o pobre que estava à porta não tinha nada para comer,
né? E a gente sabe que o Deus bíblico sempre foi um Deus que se importava com, e se importa, aliás, com as classes menos favorecidas, né? E a gente pode incluir aqui viúvas, estrangeiros, os pobres propriamente ditos, né? Então, isso eu Pessoas acho muito interessante. marginalizadas, né? Pessoas marginalizadas. É interessante como isso não passou despercebido aos olhos de Deus, né? Deus, como alguns poderiam pensar, né? Ah, o Senhor está muito feliz porque a gente está vivendo uma prosperidade material muito intensa e isso é o que importa para ele. Mas não, ele se importava realmente com as pequenas coisas, né? Então, a gente pode se perguntar para o nosso aluno, né? Será que a gente está vendo isso hoje? Essa realidade materialista, de ostentação, até mesmo dentro de algumas igrejas, né? A gente pode perceber isso também, esse quadro de ostentação mesmo, de templos suntuosos, mas com muito pouco de Deus, né? Será que a gente está vendo isso hoje em dia? A gente pode fazer essa pergunta para ele, né? E, inclusive, um aspecto um temazinho que é também tratado aqui nessa lição, que vale a pena trazer para eles, é a respeito da riqueza, né? Será que Deus condena a riqueza? Será que Deus condena que a gente busque prosperidade? Será que Deus ele condena o rico, né? Eu lembro até que uma certa vez, na escola dominical, um aluno fez essa pergunta para mim, Daniel, riqueza é pecado? Né? Então, os nossos alunos pode ser que confundam, né, esses conceitos. E é importante a gente dizer que Deus não condena, de fato, a riqueza, Deus não condena o rico, né? Aliás, a gente vê muitos ricos na Bíblia, como, por exemplo, Jó e Abraão. Né? O que Deus condena não é para é a gente colocar o coração nisso. É a gente Exatamente. amar o dinheiro, que aí sim é a raiz de todos os males. Né? A Bíblia diz Isso. que quem ama o dinheiro cai em muitas tentações. Então, Exatamente. E tem que o tomar grande, cuidado. né? E professor, tenha clareza, porque às vezes esses conceitos são confusos na nossa própria mente também, enquanto É verdade. estudantes da Bíblia, porque a gente vai seguindo uma tradição, né, das nossas igrejas que enfatiza muito a questão da humildade, dos versículos, né, que falam sobre o dinheiro, que diz que o dinheiro é a raiz de todos os males, que diz que é mais fácil um camelo passar por fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Então, riqueza é coisa perigosa. Mas lembre-se que a riqueza tem a ver com a moeda de troca por qualquer outra coisa que é o dinheiro. Então, quem tem mais recursos, quem tem uma fortuna, vamos dizer assim, ele tem condições de trocar isso por qualquer outra coisa, por coisas boas e por coisas que não são boas. E é exposto a muitas tentações, como o Daniel está dizendo, é exposto a muitas possibilidades. E é aí onde fica o problema. Quando você trata o seu dinheiro de forma submetido, né, com o dinheiro submetido à obediência a Deus, à obediência ao Senhor, o dinheiro não deve se tratar de um problema para você, né? Então, Exatamente. como o Daniel está dizendo, tem até uma citação que você fez, Daniel, acho que foi ontem, dizendo que se a pessoa tiver riqueza, é para vigiar, né? O Perfeito. Salmo versículo que sessenta e você... dois 1. Pronto, por favor, E as leia vossas para riquezas nós. aumentam, não porais nela o vosso coração. Sim. Então, existe a possibilidade, se as vossas riquezas aumentam. Quando Jesus diz também em João, né? Eu trouxe para que tenham vida e vida em abundância. A vida em abundância pode também ser interpretada, tanto como prosperidade espiritual, quanto prosperidade material. E isso significa que a gente precisa equilibrar isso. Na vida do cristão existe esse aspecto. Somos carne, somos espírito, né? E aí precisamos alimentar o nosso espírito. Quando a gente angaria muitas fortunas, também tem um versículo de Provérbios que diz que o rico é escravo do que tem. Então, quem tem, tem que trabalhar para manter o que tem. E aí o É trabalho verdade. toma bastante tempo, né? Então, são esses atravessamentos que tem na riqueza, os quais a sabedoria de Deus já pressupunha isso e já colocou para nós assim como lição geral, né? Que se você colocar o seu dinheiro
o seu coração nas riquezas, isso vai trazer males para a sua vida. Mas é importante a gente arrumar isso tanto na nossa cabeça quanto na cabeça do nosso adolescente. E, na verdade, Cristo não estimula que a gente seja rico, mas ele diz: se você for, né? E se alguém deseja ter mais recursos, cuide para que essas riquezas não tomem um lugar, né, errado na sua vida. Porque Exatamente. é muito importante a gente se apegar às coisas celestiais, né? Mateus Exatamente. fala, os tesouros têm que ser os que a traça não corroem, né? E não se acabam, né? Que são as coisas eternas. E se a gente espera somente nessas coisas dessa vida, somos os mais miseráveis do mundo. Então, a gente precisa realmente ir conduzindo de uma forma equilibrada. Mas se quiser trabalhar bem muito para ganhar bem muito dinheiro, Não pode tem ir nessa problema. jornada, ore ao Senhor e diga que, né, fale com Deus, porque pode ser que seja um plano de Deus, né? Deus usa Exatamente. pessoas com bastante recurso para abençoar a sua obra, para Com cuidar de outras certeza. pessoas. Exatamente. E Deus É conhece o nosso coração, né, professora? Quando Ele sabe que a isso. gente quer pedir muito dinheiro só para gastar com nossos deleites, né? Ou se é realmente para aproveitar, assim, o seu dinheiro, mas também para ajudar, né, a obra do Senhor, para ajudar o seu próximo, né? E eu lembrei muito que o escritor de Provérbios fala aqui no capítulo 30, quando ele diz assim, não me deis nem a pobreza nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga quem é o Senhor, ou que, empobrecido, venha furtar e profane o nome de Deus. Né? Provérbios, capítulo 30, versículo do 7 ao 9. Né? Então, esse é um tema muito legal, tá, professor, para você também trazer para o seu aluno. É um tema que tem tudo a ver aqui com esse livro de Amós. E para fechar aqui o tema, o tópico de número 2, quero lembrar aqui, Provérbios 31, versículos 8 e 9, que diz: Abre a tua boca a favor do mudo pelo direito de todos os que se acham em desolação. Abre a tua boca, julga retamente e faz justiça aos pobres e aos necessitados. Né? Então, aqui o livro de Provérbios também dando bons aportes para a gente fazer conexões aqui com esse livro que a gente está aprendendo. Então, Ah, queridos, sim, Daniel, professor. uma coisa que eu estava lembrando também é que quanto mais recursos nós temos, mais distante das pessoas nós ficamos. Algumas vezes, né? É claro que existem pessoas que têm muitos recursos e são focadas, mas o estilo de vida de uma pessoa que tem muitos recursos, ela vai esquecendo um pouco, sabe aquela coisa da bolha? Ela vai Sim, perdendo a sensibilidade das necessidades básicas. Se você pegar uma criança, vamos pensar nas crianças, né? Uma criança que tem muitos recursos e uma criança que tem poucos recursos, por vezes a que tem muitos brinquedos, muitas coisas, vai para a piscina todo final de semana, viaja muito, desvaloriza o que é essencial, né? Quem trabalha em escola vê isso. Já a criança que tem poucos recursos, estou falando de criança porque na teoria são mentes menos atravessadas, né, dos sim. contextos sociais, assim. Mas uma criança que tem menos recursos, ela valoriza muito mais a presença do pai, da mãe, ela tem isso de uma forma mais real, valoriza menos as coisas e mais as pessoas, os momentos. Ela valoriza muitos recursos de sobrevivência, do tipo alimentação, higiene, ela se envolve mais com isso, fica mais feliz com isso. Já a criança, que para isso é uma coisa natural, né? Tomar banho não é um problema para uma criança que tem muito recurso. Então, ela não valoriza a água que cai de chuveiro, por exemplo. Isso não é nada, né? É. Até um dia faltar água. Falta água. Aí fica Então, complicado. assim, quando a gente passa por esses aspectos, a gente fica insensível. E o povo lá de Israel estavam vivenciando essa riqueza e essa insensibilidade ao ponto de gerar uma injustiça contra os pobres, né? Inclusive utilizando da vida do outro para o benefício próprio, né? De uma forma
imoral, né? Moral mesmo. Amoral e imoral. É, Então, a gente precisa vigiar mesmo nessas questões, porque não precisa ser rico, rico, podre de rico para vivenciar isso. Isso é uma coisa que atravessa qualquer pessoa que tem um pouco mais de recurso do que a outra, né? Quem tem precisa dar, quem não tem precisa receber de alguém. Ah, Judite, mas é, essa pessoa não valoriza quando eu dou, ou essa pessoa eu emprestei, não me pagou, ou é um mendigo que está usando drogas, ou é uma pessoa que eu dou, mas está mal acostumada, né, acomodada. É verdade, o ser humano é assim. Mas se você tem a expectativa que Cristo cria, né, em relação ao Evangelho, em relação a nós, é que a gente tenha a capacidade de compartilhar. Isso por vezes é tranquilo, mas por vezes não é, porque a gente sempre está querendo mais, né? A gente ganha X, aí gasta X. Se alguém ganha, sei lá, X dividido por 4, um quarto do que você ganha, você não quer repartir o seu X, né? é, Então, é muito importante a gente ter um coração piedoso, de compaixão, de amor. Essa é a expectativa de Cristo sobre nós em relação ao amor ao próximo é básico, né? Bíblia um, como diria meu professor da escola é. dominical. Bíblia 1. Bíblia um, amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo, como a ti mesmo. Então, se você não quer passar fome, você tem um pão, dividiu para sua família, agora está na hora de dividir para alguém, um vizinho, uma pessoa de fora. Ah, Precisar. mas vai usar o dinheiro para fazer coisa errada. Aí já não é com você, né? Mas você precisa ter esse coração doador. Se você acha que não é para essa pessoa que você vai doar, mas para quem você vai doar? Como você vai fazer, né? Os nossos adolescentes precisam disso, viu? Porque eles Precisa. estão numa idade que eles estão muito na autoafirmação e na defesa da opinião deles, né? Estão construindo isso, eles não querem mais saber da opinião do pai, da mãe, porque se eles forem pela opinião do pai e da mãe, eles são crianças, né? É. Então eles querem pensar sobre a opinião dos pais e dizer, não, peraí, eu quero ter minha opinião própria, né? E aí essa opinião às vezes é uma cópia de um influencer da internet, às vezes é uma opinião, é uma cópia de um amigo de fora da casa que não tem a cultura de casa, que não tem os princípios de casa. E aí a gente precisa ser o semeador dessas ideias e aí a gente precisa ser o semeador dessas ideias que plantam a compaixão, a piedade, o compartilhamento, O né? altruísmo, né? O altruísmo. Exatamente. Eita, Dani, Verdade. eu falei pelos cotovelos. Tá, todo mundo, tô aprendendo também aqui. Pois é, queridos, então, para os irmãos verem como a gente aqui finaliza, né, o nosso tópico número 2 e também o livro de Amós. Então, essa temática da riqueza, do compartilhamento, é o que a gente precisa tratar com eles, né? Como o professor Egedit já falou muito bem aí, eles vivem essa fase da afirmação, de certa forma, um individualismo também, é muito comum um certo egoísmo nessa fase da vida, então a gente precisa trazer essas verdades bíblicas, né? Até mesmo para confrontá-los. Tá bom? Então, aqui, queridos, a gente termina o livro de Amós, e o tópico número 3 é o último tópico da nossa lição, fala sobre o livro de Obadias, né, que também trata de um assunto muito interessante e também pouco, talvez, pouco explorado, né, nos meios eclesiásticos, que é a questão da queda do nosso inimigo. Né? Aqui eu trazendo o contexto do livro, brevemente aqui aos irmãos, né, o rei Nabucodonosor, ele faz a terceira e última investida contra Jerusalém, né, leva cativo ali uma parte dos judeus à Babilônia, e as escrituras mostram que os edomitas se regozijaram, se alegraram. Né? Então, o profeta Obadias, ele é justamente levantado dentro desse contexto, né?
E Deus mostra, né, através do profeta, que ele não gostou nem um pouco dessa atitude do povo edomita, né, de se alegrar com a queda dos judeus, né, e o mais interessante é que os edomitas, é importante a gente fazer esse resgate aqui para os nossos alunos, que eles são descendentes de Esaú, irmãos de Jacó e, portanto, irmão de Israel. Então, é uma nação irmã, né, da tribo do povo de Israel. Então, é, é interessante, eu trouxe aqui logo de cara, falando dessa temática da queda do inimigo, mas nem sequer era para serem inimigos, né? Porque eram nações irmãs. E eu lembro muito bem aqui um versículo que se encontra no livro de Provérbios, mais uma vez, livro de Provérbios, capítulo 24, 17 e 18, que diz assim: Não se alegre quando o seu inimigo cair, nem exulte o seu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja isso, se desagrade e desvie dele a sua ira, né? Uma lição aqui do Velho Testamento, mas a gente também pode lembrar do Novo Testamento também, quando Jesus diz que não é para a gente amaldiçoar quem amaldiçoa a gente, mas pelo contrário, bem dizer, né? Então, uma atitude que infelizmente está um pouco arraigada até mesmo no meio evangélico, né? De dizer, né, professor, a gente tem até músicas aí, né, que o inimigo vai ver a nossa vitória, vai, né, A gente cair, vai viu isso, passar na aquilo. prova A gente viu passar na prova, e não te exatamente. ajudou, né? Exato, vai se É tipo, arrepender, né? é, Exatamente. Então, é muito importante que a gente esse não é o traga isso. sentimento, né? O sentimento Exato. precisaria. Tem uma canção, Daniel, que é surpreendente, né? Que Hum. a gente que tem contato com os pastores, a gente vai aprendendo aqueles hinos antigos, né? E meu pai cantava uma canção que dizia assim: Quero ser paciente, ser compreensivo, manso e prudente, e compassivo. Aí olha só, ver além das aparências, teus filhos como tu, e assim não ver senão o bem em cada um. Se Aí, você entender uma que coisa precisa linda aí. ver o bem nas pessoas, em cada um, né? É Você vai verdade. perceber que realmente você vai iniciar o processo de amor ao próximo. Mas a gente tem uma tendência muito grande, a só olhar o mal e a copiar, né? E a E a copiar, ainda tem isso. replicar o mal, né? E os edomitas aí estavam nesse processo, muito chiques, muito arrogantes, né? Ao ponto de que fizeram desdém da nação irmã. É, E Deus não aprova isso. Eles olharam justamente o mal e fizeram o mal com a nação irmã. O exato. amor ao próximo também é como a gente já vem falando, é uma coisa que precisa ser trabalhada com os adolescentes, né? Eles Precisa. precisam investir nessa habilidade aí. A gente precisa, enquanto professor, trabalhar essa habilidade com eles. Tudo que for de compartilhar, tudo que for de olhar no olho. O que funciona muito com adolescentes é com juvenis também, né? É você fazer grupos também fora da escola dominical, né? Você gerar encontros fora da escola dominical é você compartilhar, fazer um grupo de oração, né? Na minha congregação, a gente agora em junho vai iniciar encontros online e encontro no culto de oração. A gente vai para o culto de oração, mas é para Legal. sentar junto e orar junto, né? Glória a E aí Deus. eles se veem, né? Eles comentam alguma coisa, eles compartilham alguma coisa. E no encontro online a gente ora uns pelos pedidos dos outros, né? Então, esse movimento é muito importante, porque essa arrogância, essa insensibilidade, individualismo, isso é um cerne dessa geração, faz parte da geração digital, cada um na sua casa, fazendo o que acha que é bom, inclusive vão crescendo e se tornam um meio de trabalho, né? Um meio de enriquecimento. E isso vai ficando marcado, o distanciamento do outro, quando na verdade a gente precisa. O amor é o exercício do bem, né? Então, Exato. para exercitar o bem, você tem que saber como é que o outro tá. Se você não sabe,
você fica neutro e não consegue amar, né? Não consigo. Então, a proximidade entre adolescentes é muito importante. Às vezes, você mandar uma mensagem para aquele adolescente que está faltando, oi, eu vi que você faltou hoje. Olha, nós oramos por você, né? Tem uma moça também no Instagram que ela orienta a gente fazer oração pelo WhatsApp. Olha, eu vou orar por você, viu? Tá bom? Senhor Deus, abençoe esse adolescente. E aí ora, porque ela disse, né, pela experiência, ela tem ministério com adolescentes já, que isso tem surtido um efeito muito importante no ministério dela. E tem muito a ver, né? Tem Eles sim. estão numa idade que os pais estão querendo dar independência, então os pais, de certa forma, também geram um distanciamentozinho maior, porque quer ver ele se tornando mais responsável, pelo menos nas famílias mais na média, né? Na média, né? No E tem geral. aqueles pais que não deixam ele sair de jeito É, nenhum, fica segurando. Mas pai ele já coruja. tem a capacidade de assumir pequenas responsabilidades, né? No caso de 15, 16, 17 anos, já responsabilidades, e eles ficam individualistas, né? Porque o pai não quer assumir muito o que ele faz, porque ele já está ficando grande, e ele também não quer assumir nada do que está fazendo ainda, porque tem medo, porque tem dificuldade, então se torna individualista, eu só vou fazer o que eu dou conta, entende? Então, vamos observar. Mas uma coisa importante desse tópico aí, Daniel, de Obadias, é que Deus deu o troco. Deus deu, foi. E a vingança de Falando na Deus é linguagem maior, é adolescente, infalível. Deus deu o troco. Deus ofereceu aos edomitas o troco. Então, não é só ser paciente, bondoso, humilde, manso. Não. Deus é o Senhor da vingança também. Ele disse: minha é a vingança. E aí ele tem todo. Deus é o juiz, né? A gente O justo precisa, juiz, né? a gente precisa cumprir com a nossa parte de amor, de respeito ao próximo, mas no momento que esse próximo se torna um inimigo, ele tem que falar com Deus. É, Tem uma pastora, não é da nossa denominação, claro, né? Mas ela tem umas frases bem engraçadas e ela disse que uma vez alguém disse assim, fulana, o que é que você faz com as pessoas que são contra você e são seus inimigos? Aí ela disse, rapaz, eu não faço nada. Eu entrego tudo na mão de Deus. Quem faz é Deus. Eu não é faço verdade. nada. Quem faz é Deus. Então é por aí. Amém. Inclusive, essa é uma temática que eu acho que renderia até um outro podcast, né? Essa questão da vingança, né? Da vingança do Senhor e a importância de nós deixarmos nas mãos do Senhor, né? Aquilo que não compete a nós fazermos, né? Eu lembro até que no direito existe até uma figura criminosa para quem quer fazer justiça com as próprias mãos, né? Que é o exercício arbitrário das próprias razões, que chama, né? Então, existe até uma figura criminosa para isso. Então, é, procure sempre, e aí é uma lição não apenas aos adolescentes, mas para os professores também, né? Deixar nas mãos de Deus que Ele cuida de tudo, não é verdade? Então, essa é a lição, né, queridos, que nós temos, fechando aqui o tópico de número 3, e já nos encaminhando aqui para a conclusão, queria só fazer uma extração aqui de um trecho, que o comentarista diz assim: existe um Deus nos céus que vê todas as coisas e que nada foge ao seu julgamento. Eu acho que esse é uma frase que resume muito bem os dois livros. Né? Nada passa despercebido aos olhos de Deus, até aqueles mínimos detalhes que, para nós, a olhos humanos, podem não parecer importante de forma alguma, mas para Deus é. Né? Então, nada passa despercebido, nada. Deus é um Deus que defende, né? Os adolescentes precisam entender isso. É. Então, só para fechar aqui o raciocínio, né, existe um Deus no céu que vê todas as coisas, nada foge ao seu julgamento, então por isso a gente tem que deixar que Deus faça todas as coisas, até porque quando a gente procura fazer as coisas com nossas próprias mãos, a gente mostra, de certa forma, uma falta de fé, né? Então que a gente possa deixar tudo na mão Perfeito. daquele que pode fazer todas as coisas. Professora Gedídia, também com suas palavras finais. Apenas reforçar para você, professor,
A abordagem desses sentimentos que são humanos, que são reais e que estão presentes também na vida do seu adolescente. A arrogância, a vaidade, a, o sentimento de injustiça, né, de estar sendo injustiçado. Leia um pouquinho sobre esses sentimentos, né, sobre o ressentimento, sobre as causas disso. Isso traz para nós processos muito difíceis, adoecimento diante de Deus, porque Deus não aprova quando a gente se sente ressentido e quando a gente é arrogante, quando nós somos insensíveis ao outro, quando finge que o outro não existe, né? Os processos de bullying são isso aí, é o desrespeito à forma de ser e estar da outra pessoa, né? Então, isso é uma realidade do adolescente. E os profetas Amós e Obadias estão alertando de que Deus não aprova isso, desde a antiguidade. Deus não aprova. E que um grande remédio para isso é o perdão, é o amor, é trabalhar sua vida espiritual diante de Deus, é colocar os seus ressentimentos diante de Deus, porque assim como Deus cobrou dos edomitas, Deus cobra também de nós. Então, que nós não precisemos de nenhum castigo em relação a isso, que nós não busquemos essa justiça de Deus, que é pesada e é real, né? Não é só o amor, é o fogo consumidor. O consumidor também. É Lembrem verdade. a seu adolescente que isso que acontece internamente, Deus está vendo e que precisa ser tratado. E que lugar maravilhoso para ser tratado, se não a escola dominical, né? Deus traz você, leva você, professor, para dizer com amor, com carinho, né? Com leveza para o seu adolescente que você é um instrumento de Deus para dizer, olha, perdoe, ame, né? Melhor do que estar em outro lugar e Deus cobrando de outras formas mais difíceis. É uma benção, né, Daniel? Uma bênção, com certeza. Então, quantas lições, né, professora? Quantas lições a gente não tira aqui e não aprende com dois livros, né, com profetas assim tão pouco estudados, tão pouco comentados, mas riquíssimos aqui nas lições espirituais, né? Então, esperamos, queridos, que vocês agradecemos, né, primeiramente por ter estado conosco até aqui, né, esperamos que você faça bom proveito desse podcast, que Deus abençoe a sua vida, que o Espírito Santo lhe ilumine, né, nesse momento de, principalmente, preparação da aula, né? E desejamos para você um ótimo fim de semana, um ótimo domingo, que Deus abençoe a sua vida e, se Deus quiser, até o próximo podcast. A paz do Senhor. Até Paz, mais. Senhor.